o Sacro Império Romano Germânico. No século XI, recebeu o nome de Império Romano e no século XII recebeu o nome de Sacro Império Romano Germânico. Segundo o ideário medieval, o antigo Império Romano, ressuscitado por Carlos Magno, transformado e transferido no Sacro Império Romano Germânico, teve o conceito da ideia de Translatio Imperii ou Renovatio Imperii. O Sacro Império Romano Germânico foi, na realidade, uma tentativa de reviver o antigo Império Romano, cuja a estrutura política e legal sucumbiu durante os séculos 5 e 6 e foi substituída por reinos independentes que eram governados por nobres germânicos. Os eleitores ou príncipe-eleitores foram os membros do colégio eleitoral do Sacro Império Romano Germânico, tendo desde o início do século XIII a função de eleger o rei dos romanos, ou a partir de meados do século XVI, diretamente o imperador do Sacro Império. A dignidade de um príncipe eleitor trazia grande prestígio e ficava apenas atrás da do imperador. Este colégio eleitoral, que variou de entre 6 e 10 membros, escolhidos entre os mais importantes donos das terras do império. Estes cargos, em alguns casos, poderiam ser hereditários. A Raumzug, palavra vinda do alemão, que significa viagem para Roma ou expedição para Roma, era o primeiro movimento do novo governante do Sacro Império, que era, em regra, fazer a viagem para Roma para ser coroado imperador pelo Papa. A coroação, que era às vezes precedida por outra coroação, que era do próprio rei da Itália. Um dos exemplos da Raumzug foi a coroação de Carlos Magno, que foi feita no ano de 800 pelo Papa Leão III. E nós vamos falar um pouco mais à frente sobre esse próprio imperador. E aqui nós temos a coroação feita pelo Papa de Napoleão Bonaparte. A dinastia carolíngia foi a segunda dinastia francesa que dominou grande parte da Europa, entre meados do século VII e finais do século IX, cuja figura máxima foi Carlos Magno. A ascensão começou com Pepino de Herstal em 687, quando este derrotou seu rival e assessoriando-se do reino dos francos. A dinastia carolíngia, como nós podemos ver aqui neste mapa, ela surgiu de uma das figuras conhecidas como mordomos do palácio, um cargo que era ocupado por uma pessoa que cuidava diretamente da administração do reino. Nos primeiros séculos do reino dos francos, o trono era ocupado pelos merovingios, mas com o passar do tempo, os merovingios, esses reis passaram essas atribuições para os próprios mordomos. Carlos Magno, ou Carlos I o Grande, foi um importante imperador e conquistador medieval da dinastia carolíngia. Grande defensor dos dogmas católicos, foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Leão III após tornar-se rei dos francos e dos lombardos. Suas ações foram muito importantes para reunificar partes da Europa que estavam fragmentadas desde a queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C. Olá, gente, eu sou a Yasmin e hoje eu vim contar pra vocês a história da dinastia Otoniana. Em 936, o filho de Henrique I, Otão I o Grande, é eleito o rei da Germânia. Otão I conseguiu combater uma série de revoltas promovidas por um de seus irmãos e vários duques. Depois disso, ele conseguiu controlar a nomeação de vários duques, substituiu líderes dos principais ducados e empregou bispos em assuntos administrativos. E dessa forma, ele conseguiu pôr o seu domínio sobre o reino. Em 950, o rei da Itália, Lotário II, é envenenado pelo seu sucessor, Berengário II. O povo da Itália sugere, então, que
a esposa de Lotário II, a Adelaide de Borgonha, deveria governar o reino sozinha. Então ela passa a ter o direito da coroa da Itália. Então, Berengário II tenta forçar Adelaide a se casar com seu filho, Adalberto II. Então, ela se recusa e foge. Só que logo ela é perseguida por Berengário II, que aprisiona ela. Só que ela consegue fugir do cativeiro e mandar um emissário para Otão I pedindo ajuda. Então, em auxílio a Adelaide, Otão I invade a Itália e no Natal de 951 ele se casa com ela. Em 955, na Batalha de Lechfeld, o Otão I conseguiu derrotar os húngaros migrares que vinham invadindo as terras do Reino da Germânia. Com isso, ele conseguiu estender o território do Reino da Germânia até o rio Alba e ganhou muito prestígio com isso. Em 959, o Ducato da Lotaringia é dividido em dois, dando origem a Alta Lorena e Baixa Lorena. E em 960, o Berengário II invade as terras dos estados papais e no ano seguinte, Otão I, com Adelaide, invade a Itália para acabar com essas revoltas e proteger o Papa João XII. E então, no Natal de 961, Otão I depõe o Berengário e, com o resultado da sua vitória, em 2 de fevereiro de 962, Otão I é coroado Sacro Imperador Romano pelo Papa João XII, que, quebrando as tradições, também coroa a Adelaide como Santa Imperatriz Romana. Dessa forma, os assuntos do Reino da Germânia, da Itália e do Papado são unificados e, assim, oficialmente nascendo o Sacro Império Romano Germânico. E em 973, o imperador Otão I morre, sendo sucedido pelo seu filho Otão II. Então, agora nós iremos falar sobre o imperador Conrado II o Velho. Após a morte do Henrique II, que não possuía herdeiros, foi organizada uma assembleia para eleger um novo candidato ao poder. E nela compareceram Conrado II quanto seu primo Conrado o Jovem, por serem descendentes do imperador Otão I. Bom, o Conrado II então foi o preferido por já possuir um filho, ou seja, assegurava uma segurança da dinastia, sendo coroado como rei germânico em 1024. Em 1027, ele foi coroado com sua esposa pelo Papa João XIX como imperador e imperatriz do Sacro Império Romano Germânico. No entanto, a Itália se encontrava instável após a morte de Henrique II, não aceitando a sucessão de Conrado o Velho. Devido a isso, foram organizados vários motins para a separação do Reino da Itália do Sacro Império Romano Germânico. Durante essas situações, Conrado também enfrenta revoltas de seu enteado Ernesto, que sofre a intervenção de sua mãe e participa da expedição realizada pelo próprio Conrado, mas vai contra ele, se unindo a seus rivais e, no final, se torna prisioneiro e perde seus títulos. Com sua coroação como imperador, Conrado continua seu favorecimento da igreja como controle imperial, colocando membros da igreja em cargos importantes do império, e logo no início de seu reinado emite um decreto sobre colocar a igreja de Veneza sob o controle imperial. Desse modo, Conrado colocou a igreja sobre o Conrado de Papão, apoiador de Henrique II, e o declarou como imperador do norte da Itália, limitando a autonomia de Veneza. Logo no início de seu reinado, enfrenta uma tensão com a aristocracia alemã por colocar o seu filho Henrique como duque de Baviera, após a morte de Henrique V, que morreu sem que deixasse nenhum herdeiro, fazendo com que até mesmo a imperatriz viúva prestasse contas com Conrado. Conrado obteve conquistas de diversas terras, como a anexação de Borgonha, e se manteve como imperador até o momento de sua morte. Henrique IV foi o terceiro imperador da dinastia Saliana, sendo primogênito de Henrique III,
que, quando Henrique IV tinha apenas 3 anos de idade, seu pai realizou uma assembleia de nobres para eleger o seu filho como seu sucessor, para se assegurar de que isso ocorreria sem a oposição após a sua morte. Após o início do século X, o poder papal tinha enfraquecido, após tudo isso que a gente já apresentou. Os imperadores do Sacro Império Romano Germânico possuíam uma grande autoridade sobre a igreja, ou seja, a igreja não tinha mais o total poder, fazendo com que os seus membros se manifestassem a sua revolta, pedindo mais autonomia à igreja, porque a igreja não pode ficar um momento sem total controle que ela fica revoltada. Tais conflitos tiveram seu auge durante o reinado de Henrique IV. Eleito pelo Colégio dos Cardeais em 1073 para administrar a igreja, Gregório VII teve como primeiro ato, sendo o Papa, reafirmar os votos de castidade entre os clérigos e proibir a monarquia de indicar cargos religiosos. Isso incomodou Henrique IV, obviamente, porque ele perdeu grande parte do seu poder e fez com que o Papa Gregório VII fosse depor na Dieta de Worms, que era um tipo de tribunal, e com isso o Papa organizou uma oposição a Henrique IV e o excomungou. Henrique, então, voltou atrás de suas escolhas, ou seja, ele se arrependeu e pediu perdão. Mas, logo que conseguiu, organizou um ataque a Gregório, ou seja, Judas. Brincadeira. Esse conflito durou até 1122, quando foi firmada, aliás, a Concordata de Worms. No entanto, esses conflitos enfraqueceram ambas as partes politicamente e fortaleceu a autoridade dos nobres. Vários estados, então, se formaram, tornando assim a autoridade do imperador simbólica, ou seja, depois de tudo isso, o imperador ainda ficou com grande poder. Durante seu conflito com o Papa, Henrique IV também se deparou com a rebelião dos nobres e principalmente de seu filho. Com isso, abdicou do poder em 1105 e morreu em 1106, ou seja, abdicou do poder, ficou chateado e morreu. Agora eu vou falar sobre o imperador Henrique V. Henrique V continuou o conflito inicial por seu pai, já que não concordava com as decisões das investiduras se concentrarem apenas no Papa. Ele invadiu a Itália 2 vezes e, com a sucessão de um novo Papa, firmou Concordata de Worms, onde o imperador poderia nomear cargos eclesiais, mas não poderia realizar a cerimônia religiosa. Isso ficaria a cargo do Papa. Oi, eu sou a Emily e agora eu vou falar um pouco sobre a dinastia de Hohenstaufen, que desempenhou um papel crucial na história da Europa durante o período medieval. O imperador Frederico I, também conhecido como Frederico Barbarossa, foi uma das figuras mais proeminentes dessa dinastia. Seu reinado, que durou de 1155 a 1190, é frequentemente associado a esforços significativos para restaurar e expandir o poder do Sacro Império Romano Germânico. Agora eu vou falar um pouco sobre a romanização e restauração da glória do Império. Frederico I buscou restaurar a glória do Sacro Império Romano Germânico e reforçar a autoridade imperial em um momento em que o Império estava enfraquecido e fragmentado. Ele deparou-se com uma série de desafios políticos e militares, tanto internos quanto externos. Tentou reverter a tendência de descentralização e enfraquecimento que havia afetado o Império desde o período da instabilidade após a morte de Carlos Magno. A restauração e ideologia imperial, Frederico I buscou uma forma de romanização do Império, tentando reviver a grandeza da antiga Roma, para legitimar e fortalecer sua posição como imperador. Ele adotou o título de Barbarossa, que significa Barba Velha, uma referência a uma antiga tradição
romana que autoridade e liderança, relações com o papado e os estados italianos. Frederico I enfrentou tensões significativas com o papado e os estados italianos. Ele entrou em conflito com o Papa Alexandre III em uma série de disputas conhecidas como controvérsias das investiduras, onde a questão central era quem tinha o direito de nomear bispos e outros oficiais eclesiásticos. Campanhas militares e políticas externas. Frederico I empreendeu várias campanhas militares para expandir e consolidar o território do Império. O legado e o impacto apenas das dificuldades e do eventual fracasso em consolidar um controle absoluto sobre os territórios italianos. Frederico I teve um impacto duradouro na história do seu império. Seu reinado foi um período de tentativa de renovação imperial e centralização, o que influenciou os desenvolvimentos políticos e culturais subsequentemente. Seu esforço para restabelecer a grandeza do império deixou um legado de ambição imperial e tentativas de restaurar que moldaram a trajetória futura do Sacro Império Românico Germânico. Agora eu vou falar um pouco sobre o imperador Frederico II, da dinastia de Hohenstaufen, que governou o Sacro Império Romano Germânico em 1220 a 1250. Seu reinado foi marcado por conflitos com o papado e uma abordagem distintiva na administração do império, especialmente no que se diz a respeito ao poder dos duques e bispos. Frederico II é conhecido por seu complexo relacionamento com a Igreja Católica, um dos aspectos mais notáveis de seu reinado. Conflitos com o papado. Frederico II frequentemente se envolveu em disputas com o papado. O conflito central era sobre a autoridade e os direitos de nomeação de cargos eclesiásticos, uma continuação das disputas das controvérsias das investiduras. Frederico tentou afirmar sua autoridade sobre a Itália. Frederico II fez uma expedição à Terra Santa, a Sexta Cruzada em 1228, durante a qual negociou a paz com o sultão do Egito e conseguiu a posse pacífica de Jerusalém para os cristãos. Embora seu sucesso tenha sido significativo, ele também foi criticado pela Igreja por não ser um cruzado genuíno e por negociar diretamente com os muçulmanos, o que muitos consideravam um ato de comprometimento. Frederico II foi excomungado em 1227 e novamente em 1239. As excomungações eram uma forma de pressão para Frederico se submetesse às demandas papais, especialmente em relação à sua administração dos territórios imperiais e aos seus relacionamentos com os estados italianos. Concessão de poder aos duques e bispos alemães. A política de Frederico II também se destacou pela concessão de poderes significativos aos duques e bispos alemães, o que se deve profundas implicações para a estrutura do império. Pois é. Autonomia regional. Frederico II adotou uma política de delegação de poderes aos nobres regionais, como duques e bispos. Em vez de tentar centralizar o controle diretamente, ele permitiu em que esses líderes locais mantivessem uma certa autonomia.
Esses líderes locais poderiam gerenciar suas próprias terras e assuntos regionais. Consequências e críticas. Essa descentralização ajudou a criar um império menos coeso e mais fragmentado, o que se tornou uma característica persistente do Sacro Império Românico Germânico. Oi gente, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Sacro Império Romano Germânico e eu vou falar do Imperador Frederico III, que nasceu em 1415 e morreu em 1493. Frederico III também foi conhecido como Pacífico. Ele foi imperador do Sacro Império Romano Germânico de 1452 até sua morte em 1493. Bom, ele era membro da poderosa Casa de Habsburgo, uma dinastia que também vai ser comentada, e ele era filho de Ernesto I, da Áustria. Sua ascensão ao poder foi dada depois que ele começou a ser conhecido e ele foi eleito o rei dos romanos. E posteriormente ele foi coroado pelo Papa. Ele foi o último imperador a ser coroado pelo Papa, só que isso eu vou explicar um pouquinho mais depois. O seu império ele foi, de certa forma, tranquilo e calmo. Porém, com algumas invasões, Frederico foi considerado um imperador com baixa eficiência militar. Porém, ele conseguiu fazer com que o reino fique de certa forma estabilizado, porque ele se juntou com Maria de Borgonha I com a dinastia Habsburgo, que consolidou o império e fez ele ficar de certa forma mais forte. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Maximiliano I. Ele foi um grande imperador dentro do Sacro Império Romano Germânico e o seu império durou ali de 1508 até o ano de sua morte, 1519. O seu comando ele foi marcado por muitas tentativas de reformas dentro do império, para fortalecer a autoridade imperial, ou seja, para fortalecer a autoridade do imperador. Bom, essas tentativas de mudanças foram chamadas de reformas imperiais. Agora a gente vai ver os principais aspectos dessas reformas. Bom, ele consolidou o poder imperial, ou seja, ele retirou as influências dos príncipes que tinham dentro do comando daquele império. Ele centralizou o poder apenas para o imperador. Ele também fez o fim da coroação papal, porque ele não achava que tinha uma necessidade. Com isso a Igreja Católica com certeza ficou bem brava e ele enfatizou que a autoridade do imperador vinha de Deus e não do Papa, mesmo o Papa sendo uma representação de Deus na Terra. Bom, ele também fez a coroação de Aachen. Ele foi coroado, porém não por um Papa, justamente para enfatizar que ele não via essa necessidade da coroação papal. E principalmente também as reformas, elas estabeleceram precedentes importantes para os seus sucessores. Isso mudou muita coisa. Ele enfrentou muitos desafios, sim, dentro do seu império, porém as suas tentativas de reformas tiveram impactos duradouros dentro do Sacro Império Romano Germânico. Depois de aprender um pouquinho mais sobre Maximiliano I, nós vamos falar agora sobre Carlos V. Ele foi um importante monarca que reinou de 1519 a 1556. Ele era neto de Maximiliano I. Bom, vamos falar um pouco sobre os principais pontos. Um dos principais pontos foi a unificação do império. Ele herdou esse império e se tornou uma grande figura poderosa. O império dele se coincidiu com a Reforma Protestante. Porém, ele se opôs ao movimento e convocou o Concílio de Worms, indo contra Lutero dentro da Reforma Protestante. Ele também enfrentou conflito com os otomanos e tiveram várias batalhas importantes, como a do Cerco de Viena, e também enfrentou conflitos internos, a resistência dos príncipes germânicos que buscavam autonomia religiosa e política, porque o poder estava centralizado no imperador e os príncipes não gostaram disso. Eles queriam sim a autonomia religiosa e a política, porém esse poder era dado aos imperadores e ele se abdicou em 1556, como foi dito anteriormente, em favor do seu filho, Felipe II, e ele foi para um mosteiro na Espanha. O seu legado foi que ele lutou pela unidade religiosa e pelo poder imperialista. Bom, depois de aprender um pouquinho mais sobre esses imperadores,
nós vamos falar agora sobre a tão famosa Guerra dos 30 Anos. Bom, ela aconteceu na Europa Central entre 1618 e 1648, sendo na história europeia um dos conflitos de maior mortalidade, como em toda a guerra. Ela teve como motivação inicial as diferenças religiosas existentes entre os cristãos católicos e os protestantes, mas logo ganhou outros contornos. No século XVII, havia no território alemão a existência de pequenos reinos, sobre a influência do Sacro Império Romano Germânico, o império que a gente está aprendendo agora. Além dessa fragmentação política e territorial, a Alemanha tinha sido berço de conflitos religiosos que desapontaram com a Reforma Protestante. Essas tensões, elas surgiram na primeira metade do século XVI e perderam forças conforme foi seguindo os anos na segunda metade desse mesmo século. Elas, porém, foram retomadas a partir do começo do século XVII. Um símbolo desse momento de coexistência, pacífica, foi a Paz de Augsburgo. Ela foi assinada em 1555 e tinha como objetivo colocar fim, ou seja, acabar em todos os conflitos entre os protestantes e os católicos, que naquela época, realmente, esses conflitos estavam se intensificando muito dentro do Sacro Império Romano Germânico. Entretanto, durante o reinado de Rodolfo II, as tensões retornaram de forma mais intensiva, principalmente porque o rei tentou impor o catolicismo à força ao seu império, e as pessoas não gostam disso. As tensões seguiram-se no começo do século XVII e os protestantes, eles se reuniram e formaram a União Protestante, um grupo dentro dessa cidade cujo interesse era defender a sua escolha religiosa, porque eles não tinham esse poder de escolha ali na época. Essa ação de Rodolfo II, ela era validada justamente pela Paz de Augsburgo, porque ela determinava que um rei poderia impor a religião que os povos do reinado deviam seguir. Sua ação fazia parte do interesse da dinastia, de Habsburgo, defensora do catolicismo, que naquela época governava o Sacro Império. A rivalidade religiosa, ela foi aumentada pelas dificuldades econômicas que a Boêmia, estava passando naquele momento, e que fez com que aquele reino virasse um barril de pólvora, literalmente, como todo mundo começou a ficar revoltado. No dia 23 de maio de 1618, um grupo de nobres adeptos ao protestantismo, essa palavra é difícil, invadiu o castelo de Praga para exigir que o imperador desse direito de liberdade religiosa, ou seja, eles queriam o básico. A situação agravou-se e os nobres protestantes eles ficaram tão bravos que eles atacaram os representantes do imperador e acabou jogando o imperador pela janela do segundo andar do castelo. Esse acontecimento ficou conhecido como a Defenestração de Praga, ou seja, eles falaram, você não vai dar liberdade de escolha, então você não vai dar liberdade de viver. Em seguida, os nobres da Boêmia, anunciaram que Fernando II não era mais o rei daquele reino, e sim Frederico V, um conde que governava o Palatinado, que formava o Sacro Império. Esses acontecimentos deram início à Guerra dos 30 Anos, que realmente ficou conhecida pela sua grande mortalidade, e era acontecimento entre os católicos e os protestantes, principalmente depois desse estopim, que foi o marco da morte do imperador. Depois de falarmos da triste e da grande tragédia que foi a Guerra dos 30 Anos, nós vamos falar sobre a guerra da Áustria com a Prússia, que ocorreu em 1866 e foi travada entre o Império Austríaco e o Império Prussiano. O resultado da guerra foi o domínio prussiano sobre os territórios germânicos, e eu vou explicar um pouquinho mais como que isso aconteceu. Bom, antes é importante a gente saber os antecedentes da unificação alemã, que incluem principalmente a fragmentação do Sacro Império Romano Germânico. Essa dissolução ocorreu em 1806, a formação da Confederação Germânica em 1815 e as crescentes aspirações de unificação impulsionadas pelo nacionalismo e liberalismo durante o século XIX. A unificação alemã,
que é importante a gente saber o que foi um processo histórico que em 1871 consolidou vários estados independentes de língua alemã em um único estado-nação. O Império Alemão, no entanto, ele foi alterado significativamente, e o equilíbrio do poder da Europa, ele se equilibrou com o poder da Europa, criando uma nova potência no central do continente. Otto von Bismarck foi o primeiro-ministro da Prússia e ele foi o principal responsável pela unificação desse território. E ele utilizou estratégias militares e diplomáticas para consolidar os estados alemães. Ele estava sob liderança prussiana, obviamente, porque Otto von Bismarck ele era da Prússia, e ele usava uma política conhecida como sangue-ferro. E isso, por ele estar dentro ali da unificação alemã, fez com que ele tomasse grande influência sobre essa guerra dentre a Áustria e a Prússia sobre os territórios que estavam sendo ali disputados, em busca de poder. E dentro disso, como ele estava ali presente, ele conseguiu trazer esses territórios sob o domínio da Prússia. Após todos os acontecimentos vistos e aprendidos, eu espero, anteriormente, nós vamos falar sobre como o Sacro Império Romano Germânico caiu. Bom, foi durante o Império de Francisco II que ele se coincidiu com a Revolução Francesa, que começou em 1789, e foi certamente um ciclo revolucionário dentro desses séculos que teve como consequência a Era Napoleônica. O Império Napoleônico foi resultado da nomeação de Napoleão Bonaparte, obviamente, como imperador dos franceses em 1804. A Era Napoleônica foi caracterizada principalmente pela centralização do poder e da censura de imprensa, e também pela expansão territorial. O Sacro Império Romano Germânico, na época, ele foi dissolvido, infelizmente, em 1806 pelo imperador Francisco II em resposta às pressões dessas guerras napoleônicas que estavam sendo acontecidas durante esse século. Ele resultou na criação, a dissolução do Sacro Império Romano Germânico resultou na criação da Confederação do Reno, que estava sob influência francesa, e foi assim que acabou. Bom, e agora finalmente pode-se concluir que o Sacro Império Romano Germânico foi um complexo de territórios multiétnicos localizado na Europa Central que se desenvolveu durante a Alta Idade Média e continuou até sua dissolução em 1806, e que também foi palco da Guerra dos 30 Anos. Teve um importante papel, mas infelizmente, depois desse enfraquecimento, foi devastado após a guerra. E agora, finalmente, a gente pode beijar o mapinha.